Então, assim, conclusão. A sentença... Eu tenho muito cuidado no raciocínio lógico em a gente colocar as palavras, porque alguns concursos eles são muito detalhistas. E uma palavrinha que você colocou lá errada, te dá uma ideia diferente, e aí acaba você errando uma questão fácil. E eu não quero que vocês errem questões fáceis, tá? Na verdade, eu não quero que vocês errem nenhuma, porque não tem questão difícil aqui de raciocínio lógico. Tá? Difícil é aquela que você não estudou. Tá? Então, a sentença será verdadeira quando, pelo menos, uma das premissas forem verdadeiras. Forem verdadeiras. Pelo menos uma das premissas for... é porque concorda com uma, for verdadeira. Então, olha só. Basta uma das premissas ser verdadeira, o resultado é o quê? Olhou para o O, um é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Acabou. No E, não. Todas têm que ser. No O, basta uma. Tá? Ser verdadeira. Então, esse é o conectivo OU. Ele é chamado de quê? De disjunção e ele é uma alternativa. E o outro? Ou. Vou poder apagar aqui, não vou? Vou poder apagar? Tá? Um minuto aí para o pessoal copiar e eu vou apagar. Agora o ou. E aí? Qual é a diferença do ou para o ou? Quer dizer o quê? Tem que ser verdade, verdade, falso, falso. Tem que ser verdade, verdade, falso, falso? Por quê? A sentença ser verdadeira. Vocês estão muito ligados à tabela verdade. Tá? Vocês estão muito presos à tabela verdade, vocês estão muito presos à parte técnica. Isso atrapalha um pouco. Não, vamos entender a ideia do conectivo. Você tem que entender a ideia do conectivo. Você entende a ideia, o que o conectivo está dizendo para você, você não esquece mais. Tá? Então, vamos dizer assim, se você tem essa ideia, se daqui 3 anos eu perguntar para você, você não mexer mais com raciocínio lógico, daqui 3 anos eu perguntar para você isso aí, você não lembra mais. Aí se eu te perguntar a ideia, e você aprendeu a ideia, aí você lembra. Porque você usa no dia a dia a ideia. A ideia é aquilo que você usa no dia a dia. Tabela verdade você não usa no dia a dia. Né? A ideia é sim. A tabela verdade você não usa. Então o que eu quero? Eu quero que isso aqui facilite o aprendizado de vocês. Tá? Facilite o aprendizado de vocês. Então acontece dessa forma. Porque olha só, quando a gente vai aprender isso aqui, você aprende isso aqui de N formas. Certo? Mas quando você é professor, você tem que pegar aquela forma mais fácil para que o aluno aprenda mais rápido possível e não esqueça. Então, a gente tem que fazer associações. E essas associações é a ideia do conectivo. E isso tem dado certo com um monte de gente, tá? Muita gente. Então, isso é bom. Agora, para quem já tem um conhecimento disso aqui, vai ficar mais fácil ainda, porque já tem um conhecimento. Agora, quem não tem, se eu entrar na tabela verdade aqui, só vai aprender daqui 6 meses. Que não tem conhecimento. E com a ideia, você aprende uma aula. Tá? Isso é que a gente tem como relação. Então, olha só a ideia do conectivo. Conectivo ou. Ela falou, está correto, uma disjunção exclusiva. Vamos colocar aqui o ou. Mas quer dizer o quê? Eu não vou nem mudar isso aqui, ó. Tá? Vou só botar aqui. Eu só vou colocar aqui e mudar, ó. Não vou perder meu tempo aqui, apagando tudo, escrevendo tudo de novo, né? Tá? Por isso que foi inventada aí a fotocópia, né? Tá? Foi inventada a fotocópia por causa disso, né? O pessoal não está escrevendo tudo de novo. Aí só fotocopia, que o pessoal apelidou de Xerox. Xerox é uma marca. Ah, eu vou tirar uma Xerox. Está errado.
A Xerox é fotocópia, Xerox é uma marca. É porque a marca tomou de conta do elemento da ação, né? Conectivo ou. Tá? Aí aqui eu tenho conectivo ou. Aí aqui eu tenho o Vzinho, né? A barrinha embaixo. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é grifar o ou, que é o conectivo, né? O conectivo ou, ele é um dilema. O que é um dilema? Me diz. O que é um dilema? É quando você só tem uma escolha. Você não pode levar os dois, não pode levar os três, não pode levar os quatro, só tem uma escolha. Isso é um dilema. Quando você fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é um dilema? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é um dilema? Que é quando ele fala correr no sentido de fugir, de ir embora. Ficar no sentido de estar aqui, não é isso? Tem como você ir e ficar ao mesmo tempo? Tem? A flecha? Não, mas o flash vai e volta. Tem como você ir e ficar ao mesmo tempo? Não. Tá? Você vai e fica, ou você volta e fica. Ou você vai ou você fica. Tá? Estou falando da primeira ação. Tem como você ir e ficar ao mesmo tempo? Não. Então, todo dilema é usado ou este ou aquele. Está excluindo a possibilidade dos dois participarem do processo ou de todos participarem do processo. Ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Você não pode escolher o A, o B, o C, o D. Não pode escolher o A e o B, não pode escolher 2, não pode escolher 3, só pode escolher um. Se tiver ou em 10 elementos, você só pode escolher um. Então, você pega uma criança e fala, hoje, você conversa com ela, hoje nós vamos na rua, você vai escolher só um presente. Aí chega lá na loja, aí tem 5 que ela quer. Aí você fala, ou este, ou este, ou este, ou este, ou este. Você está fazendo o quê? Um dilema para ela. É uma disjunção exclusiva. Então ela só pode escolher quantos? Um. Se ela escolher 2, já não é mais ou. Se ela escolher 2, já é o ou. Que a gente acabou de ver. Tá? Se ela escolher 2, já é o ou. Porque pode levar. O ou você pode levar. Por isso que quando a mulher fala para o cara, ou ela ou eu, quer dizer que ele só pode escolher uma das duas. Tá? Porque se ela falar assim, ela ou eu, não botar o ou, ele pode ficar com as duas, que não tem problema nenhum. Lógico, tá? Pode. Ela usou o conectivo. Quem mandou ela usar o conectivo errado, né? Tá? Não, é logicamente falando. Não, isso é no campo da nossa vida, tá? Isso é o raciocínio lógico é a nossa vida. Toda ação sua, toda, seu pensamento, qualquer ação sua, ela tem 2 possíveis valores, ou verdadeiro ou falso. Toda palavra que você fala, ou você está falando a verdade, ou você está mentindo. Não existe o talvez. O talvez é mentira, tá? O raciocínio lógico. É, sério. É uma argumentação inválida dentro do raciocínio lógico. Então, quando você fala assim para a mulher, vamos sair, ela fala, talvez. Esse talvez aí, não é não sim nem ou não. Ele tem duas interpretações, né? É uma argumentação inválida. Porque você não respondeu para ele, tá? Você não respondeu para ele. Hã? Talvez eu vou. Nós vamos ver argumentações inválidas. Nós vamos ver as argumentações inválidas, às vezes, a gente chama lá na frente de travamente. Por isso que a gente não vai mexer com ela agora. Tá? A argumentação inválida é um pouco de travamente. Mas ela é o último assunto nosso, da argumentação. Na verdade, da estrutura. Não vamos precisar de conectivo na argumentação inválida. Não vamos precisar de conectivo. Lá não tem conectivo. Tá? Lá é outra história. Mas olha só. Quando eu coloco o ou, você tem que lembrar o seguinte. O ou, ele é exclusivo porque eu só tenho uma opção, tá? Só tem uma opção. Se eu escolher mais de uma, não é o ou, já é o quê? O ou. Essa é a grande diferença, tá? Por isso que quando eu falo João ou Maria foram à festa, fica errado. Eu tenho que dizer
foi. Para ficar correto. Porque é singular. Só um pode ter ido à festa. O outro não vai. Tá? Então ele é o quê? Singular. Então eu já tenho que mudar aqui, ó. Quando eu coloco o... Quando eu deixo o ou, os dois podem ir juntos. Quando eu falo João ou Maria foi à festa, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora eu tenho o singular. Então, uma única opção. Então, é o dilema. Então, tem alguns dilemas que não são dilema, né? Quando você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é dilema. Dentro do raciocínio lógico aparece lá às vezes, viver ou morrer. Obrigatoriamente, você não vai botar, você não pode usar o ou em viver ou morrer. Fica errado a frase. Ou viver ou morrer. Porque o ou permite que os dois participem. Então, por isso que o raciocínio lógico, às vezes, briga muito com a gramática. Que na gramática você pode dizer viver ou morrer. Está errado. Você não pode usar viver ou morrer apenas. Porque ou você está vivo, ou você está morto. Então, como é que você pode viver e morrer ao mesmo tempo? Então, a gramática briga com o raciocínio lógico nisso. A raciocínio lógico briga com a gramática nisso. Tá? Então, o pessoal das biológicas, eles aceitam muito o pessoal da parte de matemática e de física mudar os nomes. Nomenclaturas são mudadas. Tá? Por exemplo, os cientistas físicos, tá? Mudaram o nome de vários elementos da biologia e os caras aceitaram. Agora, o pessoal das humanas, eu não sei, eles não gostam muito do pessoal das exatas, não. Tá? E a maioria delas casa com o pessoal das exatas. Não é? Acho que é o contraditório, né? Ou dos caras de humanas casa com as mulheres de exatas, tá? Então é o contraditório aí, mas eles não aceitam muito isso, não. Então há essa briga mesmo, gramatical, do própria parte da matemática, em termos de alguns elementos, com a própria gramática. Então, quando eu coloco isso aqui, tá? Que eu coloco dentro de um texto do raciocínio lógico, antônimos obrigatórios, aí não é paradoxo agora é antônimo, não é ideia contrária, agora é palavras contrárias obrigatórias, para vocês não se perderem lá quando a gente for já trabalhar nos exercícios. O que é uma palavra contrária obrigatória? Viver, morrer. É obrigatório eu colocar quem? Ou. É obrigatório? É. Ou você está vivo, ou você está morto. A não ser que seja um poema, que no poema o cara pode tudo, né? Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, né? Tá? Mas, tirando isso aí, dentro das frases normais, isso. Qual é o outro antônimo obrigatório? Alto e baixo, antônimo obrigatório? Ou alto ou baixo. Não é um antônimo obrigatório, porque tem estatura mediana. Tá? Então, muitas vezes, dentro de uma frase do raciocínio lógico, eles trocam a palavra morrer por viver para negar. Ah, não está morto. Aí você pode dizer que ele está vivo. Eu posso falar? Posso, dentro do raciocínio lógico, sim. Agora, não é alto, é baixo. Aí eu não posso. Porque ele não ser alto não significa dizer que ele é baixo. Então, não é antônimo obrigatório. Então, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Não é antônimo obrigatório. Agora, por exemplo, par e ímpar é antônimo obrigatório? Não é par. O número não é par. Então, ele é o quê? Ímpar. Então, você fala assim, 3 não é par. Você pode falar, 3 é ímpar. Par e ímpar são antônimos obrigatórios? São, não tem outro, certo? Então, você só pode mudar a palavra dentro de um texto de raciocínio lógico, negando um em relação à outra palavra, se for antônimo obrigatório. Porque você vai ver que está cheio de exercício aí, que o pessoal muda as palavras, o pessoal cai, escorrega e vai lá e marca, achando que está correto e está errado. Só vamos poder usar o contraditório, tá? Se for antônimo obrigatório. E toda vez que é antônimo obrigatório, você usa ele dentro de um texto, você tem que usar o ou nele. Então, nós temos o dilema. Isso aqui é o dilema. Tem outro dilema que eu ouvi que não é dilema. Tá? Vou colocar aqui. Vou só colocar a tabela dele. Qual é o outro que, não, que é famoso aí, que não é dilema? Que o pessoal fala, não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta, né? Tá? Isso é um dilema? Ele pode casar e comprar a bicicleta? Pode. Pode sim. Pode fazer os dois. Então não é dilema. Não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta. Tá? Então ele pode casar e pode comprar a bicicleta. Então não é dilema isso aí. Tá? Então o pessoal às vezes coloca como dilema, mas não é. Tá? Como nós temos aqui.
Não é trilema, não existe trilema, existe só dilema, porque o trilema é quando você tem 3 alternativas, mas você só pode escolher uma de qualquer maneira, continua dilema. Tá? O di não é porque é de 2, não, trilema de tri, tetralema de tetra, de 4, não, é só dilema e acabou. Tá? Não existe isso, é o pessoal que às vezes distorce um pouquinho nas piadas aí, e aí coloca o trilema, o tetralema, né? E aí vai. Conclusão aqui, nós vamos ver o seguinte, os dois podem participar desse processo juntos? Não. Ou vai um, ou vai o outro. Se um for, obrigatoriamente o outro tem que ir. Se o João foi, Maria não pode ir. Os dois não podem participar do processo. Então aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Se João não foi, Maria tem que ter ido. É verdadeiro. Agora, se os dois forem, eu não posso usar o ou se os dois participarem da ação. Então o resultado aqui é o quê? Falso. Se os dois não participarem da ação, também o resultado é o quê? Falso. Um obrigatoriamente tem que participar da ação. Vamos para a conclusão. Para a sentença ser verdadeira, então esse é um conectivo bem fácil de você entender, porque você já excluiu, é um dilema. Para a sentença ser verdadeira, não. Não. E aí? Para a sentença ser verdadeira? Apenas um dos elementos participa do processo, né? Ou pode ser verdadeiro. Tá? Apenas um. Não pode ser os dois verdadeiros. Apenas um. Tá? Exatamente. Para ser verdadeira, para a sentença ser verdadeira, apenas uma das premissas tem que ser verdadeira. Se você tiver 3 pessoas participando do processo, só uma pode. Se tiver 10 pessoas participando do ou, só uma pode. Tá? É igual classificação de concurso. Só tem uma vaga e tem 3 pessoas, é ou, meu filho. A conclusão aí ficou quase igual. Ficou quase igual, mas aqui é uma só. Uma premissa. Uma das premissas. Tá? Lá, pelo menos uma, né? Aqui é uma das. Lá é pelo menos uma. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, no pelo menos. Tá? Aqui é só uma. Não pode ser apenas uma. Quando colocou apenas, já colocou no singular. Tá bom? Então, um detalhe. Aqui, nessa relação que nós temos do ou, é justamente esse, né? Às vezes, num concurso, mesmo que seja esses concursos normais, coloca o ou em 5, 6 elementos, tá? Aí fala que 2 daqueles elementos participaram do processo. Já está falso. Se for ou, só pode pode ter 20 elementos. Ou. Uma situação clássica é de concurso. Só tem uma vaga, aí tem 3 candidatos ali que classificaram para aquela vaga. É ou? É. Se é ou, só tem uma vaga, tem 3 candidatos. É ou que eu vou usar? É, ou candidato A, ou candidato B, ou candidato C vai ficar com a vaga. Porque já estão classificados, um dos 3 vai ficar com a vaga. Tá? Então, é assim que funciona. Os concursos se usam quando se tem aquela quantidade de vagas menores do que a quantidade de elementos, tá? Se for uma para cada 3 elementos, só vou ter o ou para eles. Vamos agora ao sim então, que é um dos mais importantes, tá? Dos mais importantes. O pessoal está indo tomar água, e já a gente vai ter um intervalozinho, né? Tá? Já nós temos um intervalozinho, daqui 10 minutos. Nós estamos chegando naquela parte do filme que o pessoal não pode perder, né? Vamos lá, posso apagar aqui? Posso, né? Se então, se não o mais importante, porque eu não digo que tem um mais importante que o outro, mas um dos mais usados nos concursos. É carro-chefe dos concursos, o conectivo se então.
tá? É o carro-chefe. Se o concurso vai colocar uma questão de raciocínio lógico, ele usa o cientão. Então, entenderam o... Tá? Vocês entenderam a questão do valor lógico do ou, né? Você pode usar o ou na sua vida várias vezes, tá? Tudo que você tem só direito a uma escolha é ou. Um concurso para você é ou. Ou você passa ou você não passa. Não tem outro. É ou para você. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou você passa ou você não passa. Só tem uma opção no concurso, né? Na verdade, nossa vida é cheia de ou, né? Tá? Claro que às vezes você pode ter escolha de 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Tá? Aí vem o ou. Aí se você levar tudo, aí é o e. Levou tudo, né? Então é o e, então a gente pode usar. E o se então? O se então é perigoso, tá? É o conectivo dos políticos, o se então. Tá? Não, não é tudo mentira não. É porque o conectivo dos políticos é porque diz assim, os fins justificam os meios. Por isso que é o conectivo dos políticos, tá? Eles não estão nem preocupados como que vai acontecer o processo. Eles querem ficar preocupados que no final eles vão ser beneficiados, né? Isso no geral. Você pode botar aí uma porcentagem alta, principalmente se tratando de Brasil, né? Tem aqueles lá que são exceções, né? Toda regra tem exceção, mas infelizmente ainda é regra. Os fins justificam os meios. Então nós vamos lá. Olha só. Se então. Vamos mudar agora, vou mudar agora o texto e vou colocar agora, puxar para vocês, tá? Se, talvez tenha alguma aqui na sala. Ana, é um nome comum. Se eu colocar Maria, com certeza vai ter, que no Brasil tem 13 milhões de Maria, tá? De Marias, tá? Se Ana estudar, então ela passará no concurso. Tem alguma Ana aqui? Tem? Ah, tem uma Ana aí, tô falando. Normalmente, se eu botar Maria, tem um bocado aqui, tem um monte de Maria aqui, mas Ana já tem menos, tá? São 13 milhões de Marias. Quênia? É o nome mais incomum, tá? É o nome mais incomum. O meu, se eu colocar o meu numa sala, com certeza eu não vou achar ninguém, tá? É muito raro, tá? Então vamos lá. Se Ana estudar, então passará nos concursos. Vamos lá. O se então é um conectivo que você vai colocar assim: os fins justificam os meios. Nós vamos entender lá na tabela verdade. Eu vou até apagar aqui, que a gente vai já colocar aqui o se então, tá? Vamos colocar a conclusão. Aqui o pessoal gosta muito de falar na Vera Fischer, né? É o conectivo da Vera Fischer. Não? Nunca viram, não? O pessoal só usa, né? A Vera Fischer aí, como... Ela é famosa, né? É. A Vera Fischer é bem antiga, né? Tem um pessoal aí que nem conhece, porque é mais novo. A Vera Fischer é meio antiga, tá? Ela foi Miss Brasil, né? Vera Fischer. E atriz. Vamos lá. Se Ana estudar, então ela passará no concurso. Olha só a condição. Tá? Qual é o importante aqui para Ana? É estudar? Então, quando a gente fala que isso aqui é o importante, ela passará no concurso, isso aqui é a condição necessária. Só no cientão que tem essa analogia aqui, tá? Isso aqui é chamada de condição suficiente. Só o cientão tem essa analogia de suficiente e de necessário, tá?
olha só, o que é necessário? Ana passar. Então, se ela passar, ela atingiu o objetivo dela? Não. Se ela passasse, sim. Você foi para o concurso. Aí sentou do lado de um cara que estava muito preparado. A prova é a mesma. Aí o cara falou, olha, tu pode dar uma olhadinha aqui. Aí você não estudou nada. Você não estudou nada. Aí você falou, eu vou dar uma olhadinha por acaso. Aí copia todinho dele. Tá? Copia todinho dele. Aí corre o risco de até você não copiar tudo e ficou uma questão que você não copiou. Aí você chuta e acerta e ele errou lá e você tira a nota maior do que a dele. Tá? Então, é sorte, né? Aí sai o seu nome lá no concurso. Você não estudou nada, mas passou. E aí? Atingiu o objetivo? Você estudou? Não. Passou? Passou. Deu uma de político? Deu. Os fins justificaram o quê? Os meios. Então, quer dizer aqui o seguinte, que se você passou, que é os fins, é verdadeiro. Se você passou, é verdadeiro. Passou. Tá? Passou aqui. Agora vamos analisar quando você não passa. Passou é verdadeiro. Agora vamos analisar quando você não passa. Quando que vai ser verdadeiro e quando vai ser falso. Agora, aconteceu o seguinte, você veio para o cursinho todos os dias, se matou de estudar, mas no dia aconteceu algum problema, ou você está com dor de cabeça, acontece, realmente acontece, tá? Você está com dor de cabeça no concurso. Aconteceu comigo no último concurso agora que eu fiz um concurso agora em Imperatriz, tá? Para professor, depois de muito tempo, eu fiz concurso. No dia me deu muita dor de cabeça, porque eu estava com um problema sério de sinusite, estou fazendo um tratamento, tá? Tomando muito corticoide, estou inchado, tomando muito corticoide. E aí, só termino o tratamento só semana que vem. Mas aí o que acontece? No dia eu estava com muita dor de cabeça mesmo. Aí eu tive que tomar um analgésico, né? Mas eu perdi ali 40 minutos, 50 minutos da prova. Acontece com as pessoas, né? Aí. O bom é que eu passei. Tá? Pelo menos eu passei, né? Tá bom. Dentro das vagas, bonitinho lá, tá? Entendeu? Consegui passar, porque era minha área, matemática, né? Então, ajuda bastante. Tá? Não tinha raciocínio lógico, tinha informática, mas também eu gosto muito de informática, muito legal. O bom é que eu passei, tá? Então, o que que acontece? Acontece você estar com dor de cabeça no concurso algum dia e você estudou, mas não passou. Mas, infelizmente, o resultado lá, para você ele é o quê? Falso, você não passou. Tá? Você não passou. Você estudou muito, mas não passou. Deu uma contradição aí. Porque a tendência de quem estuda muito mesmo é passar. Tá? Mas o concurso não é feito só pela lógica, né? O concurso ele tem várias variantes, não é isso? Tem várias variantes. Aqui, tá? Então, olha só. Então, nós vamos ter aí o seguinte. Agora, o cara não vem para estudar direito, vem, assiste 15 minutos de aula e vai embora, tá? Falta mais do que vem, dorme mais do que estuda, tá? E não passou. Deu a lógica? Deu, o cara não estudou. E não passou? Deu a lógica. Aí aqui é verdadeiro, tá? Mesmo que ele não tenha passado, mas ele não estudou. A lógica funcionou aí, porque quem não estuda, a lógica é não passar. Aqui também seria a lógica, você não estudou, tá? A lógica era não passar, e você passou. Mas como aqui os fins justificam os meios, o que é necessário é o quê? Passar, então ela se torna verdadeira, não fica falsa, tá? Ela se torna verdadeira. Então, a questão aqui não é estudar ou não, a questão aqui é o quê? Passar. Então, sempre que você tiver o P e o que é necessário e o Ana estudar é o que? Suficiente. De que outra forma poderia aparecer essa frase no concurso? Poderia aparecer de outra forma. Olha as duas formas que poderiam aparecer. Aqui. Tá? A outra linguagem que nós temos aqui, como observação. Vamos ter exercícios aí. Primeira observação. Ana estudar é condição suficiente para
para ela passar no concurso. Olha, eu falei para vocês lá no comecinho, que quando fala assim, ela foi ao médico, ela fugiu, ela fez isso, ela fez aquilo, que era uma argumentação aberta e inválida. Mas quando você tem ela de maneira simples, como ela não está identificada na composta. O ela aqui está falando de quem? De Ana. Para não repetir o nome Ana de novo aqui, Ana passará no concurso, tá? Ele colocou o ela. Aqui pode. Se eu tivesse só essa afirmação, ela passará no concurso, mas nada, tá errado, é aberta, não é proposição. Só para colocar esse detalhezinho, tá? Mas como ela está na proposição composta e refere-se claramente a quem? A Ana, tá? Então a gente pode colocar aqui, sem problema nenhum. Aqui nós temos regras, tá? Bem claras. Agora, Ana estudar é condição suficiente para ela passar no concurso, poderia aparecer essa frase aqui. Como é que a gente vai ler? Se Ana estudar, então ela passará no concurso. A outra que a gente poderia colocar aqui. Ana passar no concurso. O tempo verbal não precisa concordar necessariamente. Passar no concurso. Tá? Ana passar no concurso é condição necessária para ela estudar. Então, é a mesma frase, lida de maneira diferente. Porque em alguns concursos vem a frase assim. Aí você tem que decodificar para essa para poder analisar. A frase vem assim, você tem que decodificar para essa para poder o quê? Analisar. Então, o que é que vai acontecer? Suficiente sempre entre o se e o então, e depois do então é sempre o quê? Necessário. Então, quem for necessário, Ana passar no concurso necessário, então termina com Ana passar no concurso. Ela estudar, vai ser então o quê? Suficiente. Então, se Ana estudar, então ela passará no concurso. Isso a gente vai trabalhar claramente aí nos exercícios em que já a gente vai fazer. Agora, o último conectivo, que é o mais simples de todo, tá? É o conclusão aqui, né? Conclusão. É a Vera Fischer, que todo mundo conhece, não é isso? A conclusão, só para a gente ir para o se, somente se e voltar só para exercício. A gente vai voltar só para exercício. Vamos já fechar, vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo aí pro pessoal. E só para concluir aqui, como é que a gente vai concluir o se então? E aí, como é que a gente conclui o se então? Só teremos uma condição em que a sentença vai ser falsa, né? Uma única condição que a sentença vai ser falsa. É quando eu tiver a sequência verdadeiro, falso, tá? O resto é tudo o quê? Verdadeiro, tá? Essa aqui é bem exceção, assim, das outras, tá? Teremos uma sentença, ou a gente pode até colocar, pode ser assim mesmo, mais simples, sentença, teremos, o pessoal sempre grava aqui a Vera Fischer, aqui ó, o pessoal sempre grava a Vera Fischer, que é para saber que só nessa condição que é falso, o resto é tudo verdadeiro, tá? O pessoal sempre... VF. O pessoal sempre grava o Vera Fischer, é o VF, tá? Teremos uma sentença falsa quando tivermos... Vera Fischer. Tivermos na ordem, a Vera Fischer, né? É o VF. VF, só. Tá? Só VF. Isso vai ser importante demais quando a gente entrar aí na parte de tautologias. E o último conectivo, eu vou colocar, que posso apagar aqui, não posso? Que é o mais simples de todos, que é o se, somente se. Alguém colocaria o se, aí embaixo, o se, somente se. Qual é a ideia do se, somente se?
sem analisar a tabela verdade. Eu quero a ideia. Tá? Se somente se. Qual é a ideia de se somente se? E aí, se somente se. Vamos, eu apaguei aqui, né? Devia ter colocado. Tanto faz. Vou voltar para o João lá. João vai à festa se, somente se, Maria for. Hã? Como é que é? Eu acho que era se, somente se a mulher deixar. Ah, também pode. Se somente se a mulher deixar, é? É? Se? Somente se? Qual é a ideia do se somente se? A ideia do se somente se, tá? O se somente se é uma ideia de dependência. Por que é dependência? É chamado, tá? Dentro do raciocínio lógico, como o conectivo dos apaixonados. Por que o conectivo dos apaixonados? Porque no se somente se, uma pessoa só está no local quando a outra está no local. Os dois sempre estão o quê? Juntos. Ou os dois vão juntos, ou os dois não vão, ficam. Tá? Essa de dizer, tem um show, o cara quebrou o pé, aí a mulher doida para ir pro show, compraram até o ingresso. Aí quando foi 2 dias antes, ele foi jogar futebol, quebrou o pé. Aí não dá para ir pro show. Tá? Aí a mulher vai falar, mas nós já compramos ingressos, né? Já compramos ingressos, vamos pro show. Ele, olha, meu amor, eu não posso ir, meu pé tá doendo muito, vamos ficar, a gente passa o ingresso para outras pessoas aí. Ela fala, não, já que nós compramos, você fica e eu vou. Acabou se somente se aí, tá? Acabou a paixão. Aí tu pode largar. Aí você pode largar. É ilusão. Acabou a paixão. É. Tá? Acabou a ilusão. Então, não tem mais paixão. Se acontecer essa situação na sua vida, não tem paixão, pode ter certeza disso. É verdade. É, se somente se. Tá? Uma coisa que está rara hoje, é a paixão. Né? Tá? Agora, quando a pessoa está apaixonada pela outra e a outra está apaixonada pelo um, onde um está, o outro está. Se eles puderem estar juntos todo dia, por isso eles se casam, né? Para ficar junto todo dia, né? Tá? Por isso que se casa. Porque eles usam o quê? O se, somente se. Tá? Só que depois vira aí um se então, depois vira aí um ou, né? Tá? Vira ou, se ela for, eu não vou não. Né? Tá? Mas é o chamado de conectivo dos apaixonados. Quando você vê que o casal está apaixonado, principalmente na época que você está aí na escola, o pessoal está adolescente, onde um está na escola, o outro está ali. Tá? Procura um, o outro está. Se sumiu um, vai atrás do outro que está junto com ele. É assim que acha. Então, esse é o conectivo, principalmente de quê? De dependência. A paixão causa uma dependência. Tá? Paixão causa dependência, porque é normal do ser humano sentir paixão. Se não sentir, não está vivo. Tá? Muita paixão, né? Mas você pode ser apaixonado por outra pessoa, pode ser apaixonado pelo trabalho, pode ser apaixonado por N coisas, pelos seus filhos, né? Tá? Tem mães que o filho só vai se ela estiver junto, em certos locais. Né? É assim somente se. É por isso é chamado de dependência. Por quê? Ou os dois, vamos apagar aqui, que agora eu vou botar o se somente se. Ou os dois estão juntos, ou os dois não estão, ou os dois vão juntos, ou os dois ficam juntos. No se somente se é assim. Tá? Ou os dois vão juntos, ou os dois ficam juntos. Então, olha só. Se você falou o seguinte, João vai à festa se somente se Maria for. Se a Maria não for, o João não vai. Não é porque ela não deixa, é porque ele não vai, não quer ir. Tá? É que ele é apaixonado por ela. Tá? Então, você chega na festa, tá os dois lá, valeu, se somente se, estão os dois juntos. Tá? Agora, se você for na festa e tiver só o João, não tem paixão. Tá? Aí,
Ele foi na festa, deixou a Maria, então não tem paixão. Então aqui é o quê? Falso. Você foi na festa, tá só a Maria, o João não tá. É falso também. E você foi na festa e não tá nenhum dos dois, quer dizer que os dois não foram. Um não pôde ir, o outro não foi, o outro ficou também. Tá? Então o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, conclusão aqui. Nós vamos ter aqui do ponto de vista lógico que ou eu vou ter valores lógicos iguais, ou seja, ou os dois estão juntos indo, ou os dois estão juntos não indo, tá? Para a sentença ser verdadeira, as premissas têm que ter o mesmo valor lógico. Ou seja, pode ser os dois verdadeiros, ou pode ser os dois o quê? Falsos. Aí será verdadeiro. Tá? Então tem que ter o mesmo valor lógico.